Olá, hoje nós falaremos do capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata dos crimes de trânsito. Estão prontos? Então vamos que vamos. O capítulo 19, ele trata dos crimes de trânsito e vem em duas seções. Ele começa na primeira seção, no artigo 291, dizendo o seguinte: aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, no que couber. Ou seja, o que significa? Que o nosso Código, ele vem tipificar quais são os crimes de trânsito. Então, quais são as ações cometidas pelo condutor que serão consideradas crimes de trânsito. Então, ele vai tipificar esses crimes de trânsito. Se o que o condutor fizer na condução do seu veículo não estiver descrito aqui no Código, então serão aplicados o Código Penal ou o Código de Processo Penal ou a Lei 9.099, no que couber. Ok? Mas o ponto importante aqui é entender que o Código de Trânsito Brasileiro, que incorpora o Código Penal Brasileiro, ele trata apenas das ações culposas na condução do veículo automotor. Ações culposas. Então vem uma primeira pergunta na prova. O que seria uma ação culposa? Qual a diferença entre culpa e dolo? Então, olha só. Culpa. Ação voluntária que pela imprudência, negligência ou imperícia do agente causa um resultado involuntário. Considera-se então a culpa quando ele não teve a intenção de praticar a ação. Será considerado culpa quando não se teve a intenção de praticar aquela ação, certo? Dolo. Conduta criminosa na qual o agente quis ou assumiu o resultado. Ou seja, ele teve a intenção de praticar aquela ação ou, pelo menos, ele assumiu o risco, de praticar a ação. Então, fala-se de dolo. Dolo direto é quando ele quis, ele planejou, ele arquitetou, ele foi lá e executou. Mesmo que ele não tenha sido todo planejado, foi um momento da raiva, ele quis praticar a ação, mesmo que tenha sido aquele momento de raiva dele. Isso é chamado de dolo direto. Existe o dolo indireto ou dolo eventual, quando ele assume a culpa, ou seja, quando ele assume o risco, ele sabe que o resultado pode ser aquele, mesmo assim, ele age daquela forma, ele pratica a ação, tá bom? Então é chamado de dolo eventual. O nosso código vai tratar apenas das ações culposas, não das ações dolosas. Se o que o condutor fizer for considerado uma ação dolosa, então vai ser aplicado o Código Penal ou o Código de Processo Penal. Segundo ponto importante aqui: quando o condutor, o motociclista ou a pessoa que está utilizando a via, ele cometer um crime de trânsito, for considerado um crime de trânsito, uma das coisas que pode acontecer com este condutor é a suspensão da sua habilitação. Aí vem o código dizendo o seguinte: a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Ou seja, se ele tiver a carteira dele cassada, suspensa ou for proibido de obter novo documento de habilitação, ele vai cumprir esse prazo por um período que vai variar de 2 meses até 5 anos. Grave isso, tá? Então, por quanto tempo a carteira vai ser suspensa ou ele vai ficar proibido de obter um novo documento de habilitação? 2 meses a 5 anos. Uma outra coisa também que pode acontecer: se no momento do cometimento do crime resultar também em dano material, esse condutor, essa pessoa também será responsável por esse dano material. Vai ser chamado de multa reparatória. Multa reparatória.
Artigo 297, ele fala: a penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial, em favor da vítima ou de seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime, ou seja, indenização. Então, se o resultado do crime também for em dano material, ele também terá que pagar pelo prejuízo por dano material a patrimônio público ou patrimônio privado. Como eu disse, na seção 2, ele vem trazendo quais são esses crimes de trânsito, mas ele traz também as punições quando se comete algum desses crimes de trânsito. E essas punições geralmente sempre vêm com a detenção. Uma das punições é a detenção. Existe apenas uns 3 casos que chega à reclusão. Vai ser inclusive a diferença entre detenção e reclusão. Mas quando o condutor ou o motociclista ele comete um crime de trânsito, por exemplo, homicídio culposo, então ele praticou homicídio culposo, ele pode ter pena de detenção que pode variar de 2 a 4 anos. Se for lesão corporal culposa, pode variar de 6 meses a 2 anos. Se for embriaguez, pode ser de 6 meses a 3 anos. E assim vai. São 11 crimes de trânsito que a gente vai saber daqui a pouquinho. Porém, se no momento do cometimento desse crime, ele também estiver numa situação de agravante, se tiver agravante, também essa punição, essa pena de detenção, ela pode ser aumentada de 1/3 à metade. Agravantes. Então, existem situações que a punição pode ser aumentada, a penalidade pode ser agravada. Quais são as situações de agravante dos crimes? Olha só. Artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Ter o condutor do veículo cometido a infração. Ou seja, no momento em que ele cometeu o crime, ele estava cometendo tal infração, a pena vai se aumentar. Então, quais são as situações? Situação primeira. 1. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grave risco de grave dano patrimonial a terceiro. Ou seja, trocando miúdos. Vamos imaginar que ele estava acontecendo lá uma passeata, uma manifestação nas vias, e ele, o motorista um pouco mais nervoso, mais apressado, ele resolve invadir no meio da manifestação e atropela uma pessoa. Ele atropelou uma, mas pelas circunstâncias ele poderia ter atropelado 2, 3 ou mais pessoas. Então fala-se de dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiro. Se nesse caso acontecer, então a pena pode ser aumentada de 1/3 à metade. Segunda situação de agravante. Utilizando o veículo sem placa ou com placa falsa ou adulterada. Então o veículo dele não tem placa ou a placa é falsa ou adulterada. Ele atropelou uma pessoa, por exemplo, ele atropelou alguém e o veículo não tinha placa, ou a placa era falsa ou adulterada. Então a pena aumentada também de 1/3 à metade. Terceira situação de agravante. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Então o cidadão ele não tinha carteira de habilitação, conduzir e dirigir veículos sem documento de habilitação e acontece o crime. Ou ainda também, ele tem habilitação, porém diferente da do veículo que ele está dirigindo, com a permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. Então ele está, por exemplo, pilotando uma moto com uma habilitação de categoria B, ou ele está dirigindo um caminhão com a categoria B, ou dirigindo um ônibus com a categoria C. Então acontece o acidente com vítima e ele está conduzindo um veículo para o qual ele não é habilitado. Vamos lá? Quinta situação de agravante. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais como transporte de passageiros ou de carga. Então, o camarada ele tem
ele exerce atividade remunerada. Só pelo simples fato de ele exercer atividade remunerada, então a pena já pode ser agravada de 1/3 à metade. Então imagine, se um motorista comum atropelar alguém, matar esse alguém, ele pode pegar até 4 anos de detenção. Porém, se ele for motorista de táxi, motorista de aplicativo ou coisa assim, ele exerce atividade remunerada, então essa pena pode chegar até 6 anos, só pelo simples fato dele exercer atividade remunerada. Sexta situação de agravante: utilizando um veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Ou seja, trocando em miúdos, ele fez alguma adulteração do seu veículo sem prévia autorização, tá, da autoridade de trânsito. Por exemplo, ele mudou o motor, ele envenenou o motor, ele rebaixou o carro, ele fez alguma alteração que afetou a velocidade ou a estabilidade desse veículo, sem uma prévia autorização. E o acidente acontece. Só isso aqui é uma infração, tá? Então ele foi pego com o carro rebaixado, sem autorização, ele foi pego com um motor alterado, sem autorização, infração gravíssima. Porém, se acontece acidente com vítima, além da infração, aí tem ainda o agravante da pena. E sétima situação de agravante: sobre a faixa de trânsito temporário ou permanente destinada a pedestre, ou seja, atropelar alguém em cima da faixa ou da calçada ou do acostamento. Então, se atropelar alguém em cima da faixa, da calçada ou do acostamento, isso será considerado um agravante. Bom, só tem situação para ferrar a gente aí, né? Não, tem uma situação de atenuante também. Então, existem 7 situações que agravam, mas tem uma situação, artigo 301, que traz eu poderia dizer, um atenuante. Ele fala: ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de quem resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela. Nesse caso, então, se ele providenciar socorro ou der socorro, a pena será atenuada. Ele não ficará preso, já que ele providenciou socorro, e responder o processo. Claro que ele vai responder o processo, né, por lesão corporal, por homicídio, mas ele responde em liberdade. E ainda poderá substituir a pena por prestação de serviço comunitário ou até mesmo somente indenização à vítima ou às vítimas. Ok? Bom, essa foi a seção 1, que trata então desses pontos iniciais. Entramos então na seção 2 desse capítulo 19, que trata dos crimes em espécie. Bom, agora ele vai descrever quais são os crimes de trânsito. Quais são esses crimes de trânsito? São 11 crimes de trânsito que estão tipificados no Código. 11 crimes, começando do artigo 302. Vamos lá. Primeiro crime: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Praticar homicídio. Quando fala praticar homicídio, não é só atropelou, matou. Uma colisão também. O cara bateu o carro e o passageiro dele morre. Lembre-se, o motorista ele é responsável pela segurança de todos os ocupantes do veículo. Tá? Por isso que você, motorista, é que tem que checar para ver se está todo mundo usando o cinto, está todo mundo no devido lugar, as portas estão fechadas, travadas. O responsável pela segurança dos ocupantes do veículo é o condutor. Você responderá caso aconteça acidente e um passageiro venha morrer. Tá? Então, praticar homicídio. Você, motociclista, você está em moto, tem um garupa na moto, e esse seu garupa, ele cochila, cai, bate a cabeça e morre. Você vai ser culpado por isso. Como professor, você é culpado? O cara cochila, vai e dorme e eu que sou culpado? Isso, você vai ser culpado. Porque você, motociclista, diz o código, não pode levar na garupa da sua moto pessoas que não tenham condições de cuidar da sua própria segurança. Não pode levar menores de 10 anos e também aqueles que não tenham condições de cuidar
da sua própria segurança. Então você não pode levar bêbado, sonolento, estressado, depressivo, ou pessoas com vontade de morrer. Não, você pode quer, claro, ela está lá, não quer. Se ela está com sono, bebeu, está bem, então tudo bem. Se ele não pode cuidar da sua própria segurança, você não pode levá-lo na garupa da sua moto. Você será responsável por isso, tá? Aí vai ter pena de detenção de 2 a 4 anos, mais a suspensão ou proibição de se obter documento de habilitação. Não esqueça que esse prazo de suspensão ou proibição de se obter documento de habilitação vai variar de 2 meses a 5 anos. Não esqueça aí. Lembre-se também que essa pena de 2 a 4 anos pode ser aumentada de 1/3 à metade se no momento desse homicídio houver alguma situação de agravante, tá bom? Tendo agravante, esqueça. Mas tem um detalhe, tá? Complemento aqui. Parágrafo 3º, ele diz: se o agente conduz veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência, aí a pena não é mais de detenção, ela muda para reclusão. Ou seja, quando se fala seu agente, fala-se condutor. Se esse motorista aqui atropelou, por exemplo, e matou aquela pessoa, ou ele bateu o carro e morreu esse passageiro, se esse motorista estiver sob influência de álcool, estiver chapado, drogado, bêbado, né, ele fez uso de bebida alcoólica, então a pena agora vai ser de reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Nesse caso, a pena muda de detenção para reclusão, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou explicar a diferença entre detenção e reclusão. Segundo crime: praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Detenção de 6 meses a 2 anos, também suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor naquelas mesmas situações anteriores. Mesmas situações de agravantes e a mesma situação e o mesmo prazo de proibição de obter documento de habilitação. O terceiro crime: deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, ou seja, omissão de socorro. Omissão de socorro é crime, ok? Mas lembre-se que quando a pessoa providencia socorro, então ele ou dá o socorro tem seu atenuante, mas se ele omitir o socorro é considerado um crime. Detalhe: será considerado uma infração de natureza gravíssima a omissão de socorro quando a pessoa está diretamente envolvida no acidente. E será considerado uma infração de natureza grave se ele não está envolvido no acidente. Então foi solicitado pela autoridade de trânsito, pelo agente da autoridade, que ele desse socorro e ele se negou. Ele não está envolvido, não tinha nada a ver com a história, mas ele se negou a dar socorro. Ele comete uma infração de natureza grave e também comete o crime. Se ele está envolvido no acidente e se nega, ele comete infração gravíssima e comete o crime. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Quarto crime: afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Nesse caso não teve vítima, mas teve dano material e ele fugiu do local, evadiu do lugar para não pagar prejuízo, para tentar fugir da responsabilidade, né, que poderia ser atribuída a ele pelo dano material que ele causou. Então, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Não esqueça, multa, que multa é essa? Multa reparatória. Ele causou prejuízo, ele vai ter que pagar pelo prejuízo. Ou detenção ou multa. Ou paga ou é preso. Detenção, né? Daqui a pouquinho eu falo que é detenção. Quinto crime: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Embriaguez ao volante. Lá na prova ele vai estar assim: embriaguez ao volante. É considerado crime. Detenção de 6 meses a 3 anos, mais multa, mais a suspensão ou proibição de se obter
a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ó, detalhe, tá? Ele tem as três coisas, tá? Ele vai ter a detenção, ele vai ter a multa e vai ter a suspensão na carteira. Agora, o detalhe, tá? Quando se fala de embriaguez ao volante, tá? Temos que considerar qualquer concentração de álcool que vai ser considerado crime? Não. Qualquer concentração de álcool é considerado infração gravíssima. Qualquer concentração é infração. Mas para ser considerado crime, a concentração de álcool, diz aqui, as condutas previstas no capítulo serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de água. Ou seja, só será considerado crime se a concentração de álcool for igual ou superior a 6 decigramas. Tá? 0,6 gramas, 60 miligramas, tá? 60 miligramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Então, abaixo dessa concentração, abaixo de 6 decigramas, não é crime. A infração gravíssima, mas não crime, tá bom? Também será considerado o crime se os sinais que indiquem, tá? Se o agente de trânsito perceber sinais que indiquem situação também de embriaguez. Então, sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN a alteração da capacidade psicomotora. Então, será considerado também um crime se o policial de trânsito, o agente de trânsito, constatar que o condutor ele apresenta sinais claros de embriaguez. Ele está com a fala embolada, ele está apresentando dispersão, ele está sem equilíbrio, está com cheiro de álcool no hálito. Então, o policial ele pode apresentar provas por meio de filmagem mesmo. Então, se o camarada ele se recusar a se submeter aos testes de bafômetro ou alcoolemia, então o agente de trânsito pode obter provas de que ele estava embriagado por outros meios, tá? Então, ele vai indicar quais são os sinais que apresentam os sinais claros da sua embriaguez. Então, mesmo que ele não se submeta ao teste para constatar a concentração de álcool, mesmo assim, ele pode ser enquadrado no crime de trânsito de embriaguez. Vamos lá. Sexto crime. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste código. Ou seja, ele já está com a carteira suspensa por um processo administrativo, ou pelo acúmulo de pontos, ou por alguma infração que ele já tenha tido cometido, e a carteira dele já foi expedida notificação dizendo que a carteira dele está suspensa. E ele continua dirigindo, ele é flagrado dirigindo com habilitação suspensa. Detenção de 6 meses a 1 ano, mais a multa, e com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Então, se ele já tinha 6 meses de suspensão, ele vai ganhar de novo mais 6 meses. Sétimo crime. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Ou seja, ou ele está fazendo pega, ou ele está fazendo racha, ou está fazendo uma demonstração de perícia, tipo um cavalo de pau, empinando a moto, tá? Dando aquelas travas, sem autorização. Então isso é crime. Ó, você que gosta de andar com sair da sinaleira com uma roda só, isso é crime além da infração. Isso também é um crime de trânsito. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos, mais a multa, mais a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ok? Mas tem mais, calma. Olha só, ele diz aqui, parágrafo 1º, se da prática do crime previsto no capítulo resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse código.
Então, olha só, ele está falando de, no momento em que a pessoa está fazendo aquela demonstração de perícia, dando cavalo de pau, empinando moto, etc., e esse ato resultar em uma vítima com lesão grave, e o motorista, olha só, demonstrou que não quis o resultado nem assumir o risco de produzi-lo. Ou seja, quando ele não quis, significa que a ação não foi dolosa. A ação não foi dolosa. Nem de dolo eventual, não houve dolo eventual. Ele achou que não iria dar o resultado. Ou seja, isso é chamado de culpa consciente. Culpa consciente é diferente de dolo eventual. Dolo eventual é quando ele sabe que a coisa pode dar errado e mesmo assim ele faz ação, ele executa ação. Culpa consciente é quando ele não acha que a coisa vai dar errado, porque ele confia muito na habilidade dele. Então, é o que ele está dizendo aqui, o agente, ou seja, o condutor não quis o resultado e nem assumiu o risco. Ou seja, como é que não assumiu o risco? Ele está dando cavalo de pau e não está assumindo o risco? Sim, mas ele acha que a ação dele, que a habilidade dele, não vai dar errado. Isso, então, é chamado de culpa consciente. Então, você vê que não houve ação de dolo, houve ação de culpa. Então, a pena já muda de detenção para reclusão e vai de 6 meses, de 6 meses a 3 anos para de 3 a 6 anos. Mas isso se houver lesão corporal. Porém, se houver morte, se da prática do crime previsto no capítulo resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, mesma situação da anterior, a pena privativa de liberdade agora é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse código. Então, a pena muda de detenção. Aí agora explicar, qual é a diferença entre detenção e reclusão? A detenção é aplicada para crimes mais leves e geralmente é cumprida em regime aberto ou semi-aberto. A pena de reclusão é aplicada para crimes mais graves e é aplicada em regime fechado. Pelo menos a primeira metade dela é cumprida em regime fechado. Então a diferença: detenção, pena cumprida em regime aberto; reclusão, pena cumprida em regime fechado. E a pena aumenta de 5 para 10 anos, de 5 a 10 anos, se houver morte. Então se vê que são os dois casos em que se tem a pena de reclusão. Ele atropelou, matou, caso homicídio culposo, com ele estando embriagado, ou ele praticando alguma manobra de perícia, algum cavalo de pau, coisa parecida, e também resultar morte ou lesão grave. Oitavo crime: dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado, o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Nesse caso, olha só, nós falamos anteriormente que seria considerado um agravante do crime, tá? Se ele está sem habilitação. Então ele atropelou alguém, feriu ou matou esse alguém, e ele não tem habilitação. Então isso é um agravante, pena aumentada. Só que agora, nesse caso aqui, ele não está falando de ter atropelado alguém, ele simplesmente está dirigindo sem carteira, mas olha bem, gerando perigo de dano. Então ele está gerando perigo de dano, por exemplo, dirigindo em alta velocidade, vai de sinal vermelho, está usando o telefone celular. Ele está sem habilitação, só por isso é uma infração, e ele abusa, está dirigindo, usando o telefone, está em velocidade, ou seja, ele está num ato, em uma atitude que pode gerar algum acidente, que pode gerar perigo de dano a patrimônio público ou privado ou à saúde de alguém. Então isso é considerado o crime de trânsito. Mas a prova está lá simplesmente: dirigir sem habilitação é crime de trânsito. Nono crime: permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem o seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Tá? Nesse caso, ele permitiu que alguém pegasse o veículo dele. Então, imagina, você tem o seu veículo e vai lá um irmão, um primo, um amigo, pega o seu carro, pega o seu veículo, sua moto, seu automóvel e sai para dirigir e resolve tomar umas ou
não está em boas condições psicológicas e ele é parado numa blitz. Então, é constatado que ele fez uso de bebida alcoólica. Ele comete infração porque está dirigindo embriagado e você, proprietário do veículo, também comete infração porque você permitiu que ele pegasse o seu veículo. Ah, mas ele pegou escondido. Você permitiu, você entregou, você confiou, tá? Então, você está respondendo junto com ele. Isso é chamado de responsabilidade solidária. Lembre-se, o condutor é responsável pelos seus atos na condução do veículo. E o proprietário do veículo é responsável tanto pelo pagamento das taxas de licenciamento do veículo, etc., como também é responsável por quem está dirigindo o seu veículo. Você tem que saber se quem está dirigindo o seu veículo é devidamente habilitado ou está em devidas condições físicas e emocionais para poder conduzi-lo. Senão você também vai responder por isso. Isso então é chamado de responsabilidade solidária. Nesse caso, então, vai ter uma multa por dirigir embriagado e vai ter outra multa por entregar o veículo à pessoa embriagada. Vai ter 7 pontos no prontuário do condutor, que estava embriagado, e também 7 pontos no prontuário do proprietário do veículo. Tá? Então, responsabilidade solidária. A detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, né? 10º crime: trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Ou seja, não é excesso de velocidade. Cuidado com isso na prova, tá? Isso não é excesso de velocidade. É dirigir em velocidade incompatível. Então, por exemplo, vamos imaginar que tenha tendo, como eu disse, aquela passeata, uma manifestação. E você passa no meio daquele povo que está tendo aquela passeata, aquela coisa, a uma certa velocidade, uma velocidade baixa. Na sua cabeça você tem total controle da situação. Mas um agente de trânsito, policial, vendo você passando, ele pode considerar que a sua velocidade era incompatível com o momento. E ele pode atuar você em infração gravíssima e crime de trânsito. Olha só, um agente de trânsito ele não pode te autuar por excesso de velocidade sem que ele tenha como medir a sua velocidade. Ele precisa ter um aparelho para poder medir a sua velocidade. Então ele tem um radar, o famoso chupa-cabra, né? Então ele tem que medir a sua velocidade. Mas ele pode te autuar por velocidade incompatível e ele não precisa de aparelho para isso. Basta ele considerar que a situação era incompatível com a velocidade que você estava desempenhando. Você vai responder administrativamente e também criminalmente policiado. E, finalmente, chegamos ao final, temos o último crime. 11º crime: inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Trocando em miúdos, mudou a cena do crime. Se teve acidente, pessoal, olha só, se tem acidente e não tem vítima, os veículos devem ser retirados da via para desobstruir o trânsito. Se estiver obstruindo, estarão cometendo infração média. Mas se tiver vítima, não importa se vítima fatal ou vítima de lesão leve, teve vítima, o veículo não pode ser retirado do lugar até que a perícia chegue, tá? Até que a polícia chegue para fazer a perícia. Ele pode achar que você retirou o veículo do lugar ou a vítima do lugar para tirar de sobre si a responsabilidade daquele acidente. Tá bom? Então, esses são os 11 crimes de trânsito: homicídio culposo, lesão corporal culposa, omissão do socorro, fugir do local do acidente, dirigir embriagado, dirigir com a carteira suspensa, fazer pega ou racha, ou dar manobra de perícia, dirigir sem ter carteira de habilitação gerando perigo de dano, permitir que alguém sem habilitação ou embriagado dirija o seu veículo, dirigir em velocidade incompatível com a via e mudar a cena do crime.
capítulo 19. Até a nossa próxima aula. Valeu!